com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, encontramos-nos na TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Todos nós sabemos que as festas litúrgicas findaram e a vida, pouco a pouco, está retornando ao seu normal. Os estudos reiniciando, preparação para os vestibulares, para os concursos, igualmente muitos colégios já, devido à pandemia também, apesar da pandemia, também estão já se preparando para iniciar as aulas. Escutei hoje de manhã ainda numa rádio que em fevereiro, já no dia 7, quando me consta, todas as escolas públicas de Santa Catarina. Devemos enfrentar mesmo essa situação, não podemos ficar agora paralisados e passivos, mas devemos enfrentar essa pandemia e defendermos-nos tanto quanto possível. Então, as pessoas estão voltando à vida normal, mas há muitas pessoas que se encontram de férias, nas praias, nos sítios, nos campos ou em viagem, mas também quantas pessoas, infelizmente, enfermas ou preocupadas com seus entes queridos. E queremos agradecer e um reconhecimento a todas as pessoas que estão se doando em favor de seus semelhantes, especialmente todos aqueles que estão no setor da saúde, bem como também as outras pessoas que também se dedicam, por exemplo, os guarda-vidas nas praias. São centenas e centenas que ali se doam, se sacrificam, mas as pessoas, tanto no Departamento da Saúde, nós devemos manter também as normas, as leis que o Departamento da Saúde nos apresenta, ou seja, fazer a nossa parte, o distanciamento social, a vacina, enfim, não praticarmos aquilo que vem nos prejudicar. A mesma coisa as pessoas nas praias, observar as leis, as bandeiras vermelhas, observar os locais onde o mar é bravio, onde o mar é mais perigoso, porque a pessoa que será prejudicada, como infelizmente já diversas pessoas, devido à imprudência nos lagos, nos rios e nos mares, vieram, algumas delas já partir desta vida para a eternidade. Então, nosso reconhecimento aos guarda-vidas, aos salva-vidas, também aos pilotos. Quantos voos, centenas, até milhares no Brasil todo, nas empresas aéreas, que tiveram que suspender voos. Por quê? Por causa da falta de pilotos, ou também de aeromoças ali que trabalham servindo as pessoas nos voos, e também a Polícia Rodoviária Federal. Quanta dedicação
nas asfaltos. E também nós devemos observar, então, as leis também do trânsito. E muitas pessoas, exatamente, são multadas, outras pessoas entram em algum desastre e levando até parentes ou pessoas desconhecidas para a eternidade, ou perdendo a própria vida devido a certas imprudências e certas precipitações. E especialmente, então, devemos nos lembrar que o vírus, seja o Covid-19, seja o Omicron, seja influenza, seja outros vírus diversos que estão se aproveitando desta situação. Então, nós devemos fazer a nossa parte, reconhecer que nós somos criaturas frágeis, fracas, e que temos aqui uma só vida. E depois teremos a eternidade. E quantos que, infelizmente, já partiram precocemente. Uma vez, eu creio que semana passada, eu disse no meu programa de rádio, na Rádio Guarujá, eu escutei a questão de umas 3 semanas atrás, numa rádio, onde dizia que num hospital estavam internados 49 pessoas. E veja só, o locutor da rádio, 40 das 49 pessoas ali internadas no hospital, 2 somente que haviam tomado a vacina. 47 que não aceitaram tomar a vacina. Então, nós vemos quanto a vacina ajuda. Mas tem uma outra pessoa que às vezes diz, mas a pessoa tal tomou a vacina e também foi atingida. Claro, toda regra tem exceção. E mesmo você sabe muito bem que os próprios do departamento, o Ministério da Saúde, os secretários de saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos dizem que nenhuma vacina debela, extermina o mal 100%. Então, eu, por exemplo, já estou vacinado as 3 doses diferentes há muito tempo, mas eu tenho meu cuidado, muito cuidado. Ontem, a minha sobrinha de Rio do Sul, a doutora Edileuza, que é uma filha médica, a Bibi, a doutora Gabriele, e o esposo, um grande cirurgião, doutor Jair Teixeira, ela dizia, tio, mesmo que o tio tenha tomado as 3 doses, muito cuidado. E eu, claro, eu procuro celebrar as santas missas, fazer as minhas atividades, mas sempre usando máscara, a não ser aqui no caso, bem como nas santas missas. Eu também rezo pedindo, Jesus, me ajuda, tu és o dono da minha vida, e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, me preserve, meu anjo da guarda cuida de mim. Então, eu reconheço que se eu vou fazer, com a graça de Deus, 87 anos no próximo domingo, é porque Deus está me ajudando. E eu digo mesmo para Cristo. Jesus, se tu queres que eu continue a evangelizar, a levar a tua boa mensagem pela rádio, como estou levando já há 50 anos, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, atualmente às 6h30 da manhã, bem como também durante 25 anos, sempre o instante da prece, às 18 horas. Então, cuida também de mim. E olha,
Deus está me cuidando. Eu também agradeço todos os dias e tenho rezado, sempre em louvor a Nossa Senhora da Saúde, a Cristo Jesus. Então, nós devemos reconhecer a nossa pequenez. E agora, no Salmo 33, nós louvamos e nós pedimos, dai-me, Senhor Deus, a graça. Veja só, falei antes, que eu rezo aqui. É um pedido que eu estou fazendo também para você. E você também deve, como você sempre tem feito o pedido. Aliás, o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 7? Pedi e recebereis. Se uma criança, pois vem da praia, está com fome, o que é que ela faz? Mãe, pai, eu estou com fome. E a criançazinha de 3 meses, 2 meses, 5 meses, eu tenho experiência pelos batizados. Quantas vezes mães deram de mamar para a criança antes do batizado. Mas tem, assim como tem pessoas gulosas, tem crianças também que são gulosas. Lá, pelo final do batizado, aquela mesma criança berrando, chorando. Eu tenho dito para uma outra mãe ali, dá o seio para ela. Pronto, é só a mãe dar o seio, pronto, acabou o choro. O que é que faltou? Faltou o leitezinho. Então, a defesa da criança, o que é? Foi assim que nós procedemos quando éramos crianças também. Choramos e a mãe, então, deixava as ocupações, de modo geral, a não ser uma outra mãe que estava muito preocupada ali no seu trabalho, que não podia atender naquele momento. Senão, ela deixava as ocupações e vinha. E o melhor alimento para a criança é exatamente o leite materno, tem todos os ingredientes. E aqui então, Salmo 39, dai-me, Senhor Deus, a graça de realizar sempre a vossa vontade. Mas acontece que muitas pessoas gostam de somente realizar a própria vontade. Ao passo que também, quando nos custa, em algum setor, não é fácil aceitar a vontade de Deus. Então, diz aqui, o Salmo 39, eis que venho fazer com alegria a vossa vontade, Senhor Deus. Não foi fácil para Cristo Jesus realizar a vontade de Deus para redimir a humanidade, o sofrimento que ele passou e reduzindo-se a, como diz o profeta Isaías, um verdadeiro verme, não reconhecido como ser humano. Então, mas ele passou, e feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os deuses falsos e se perdem por falsos caminhos. Falsos caminhos, aqueles que não seguem a mensagem de Cristo. Eu sempre gosto de colocar, por exemplo, se você abrir agora São João, capítulo 15, versículo 17. Antes de Cristo ascender, subir aos céus, o que é que ele disse? O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como isso é importante, a gente se amar, se querer bem. Aliás, se você abrir a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, o que é que você encontrará lá? Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, porque enquanto nós estamos nesse nosso corpo, nessa matéria, nós não podemos ver a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu semelhante que vê,
O que é? Olha na sua Bíblia. É um mentiroso. Se você chamar a um seu irmão, o seu sobrinho ou qualquer pessoa, você é mentirosa. Você é mentiroso, a pessoa se ofende, e com muita razão, porque devemos usar a sinceridade, sempre em toda parte, né? E continua ainda aqui o Salmo: boas novas, boas notícias de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios para vos louvar. E os santos de hoje, Santo Hilário de Poitiers, Santa Verônica, Santa Lenira, Santa Grécio, Santa Ivete, viúva, e São Godofredo. Então agora eu vou falar um pouquinho, porque alguns me perguntam: Padre Pedro, o senhor é gaúcho? Não. Mas eu gosto de todos os gaúchos, porque se a gente olhar, grande parte foram os gaúchos que colaboraram no desenvolvimento do oeste de Santa Catarina. Foram os gaúchos que vieram aqui também para a grande Florianópolis, que ajudaram o desenvolvimento do Estreito e da nossa cidade, e quantas outras cidades. Então, não podemos desprezar. Eu estudei, fiz a faculdade de filosofia em Viamão, Porto Alegre, e a teologia. 7 anos de estudos lá, porque não havia ainda a Universidade Federal, quando eu comecei a fazer a faculdade. A Universidade Federal aqui foi inaugurada em 1960. Em 1960 eu já tinha 6 anos de faculdade de filosofia e teologia. Então, tive que ir, mas sempre me dei muito bem com todos os gaúchos. Mas eu sou catarinense e nasci em Luiz Alves, que é uma cidade próspera, tá? Desenvolvendo cada vez mais com indústria têxtil e banana, grande quantidade de banana exportada, inclusive para a Alemanha e outros países, enfim, Argentina e aqui, e ainda também a pinga, ou seja, a cachaça exportada igualmente. E a minha mãe nasceu aqui em São Pedro de Alcântara, Paulina Regina Queires Weber. Papai, que era de Brusque, de um lugar muito próspero, Aimoré, no município de Guabiruba, Brusque, família Brandt e Keller. Então, o meu pai era comerciante, foi um políticozinho, vereador em Itajaí, representando Luiz Alves em Itajaí, quando eu não ganhava nada. Antigamente, aqui em Florianópolis mesmo, eu conheci 3 ou 4 deputados ainda, já na idade mais avançada, que também foram vereadores sem ganhar nada. Trabalhavam para o bem da comunidade, assim o papai. E o papai exerceu certas lideranças na Igreja Católica e mesmo na sociedade de Luiz Alves. E a família toda foi nascendo, e Luiz Alves foram saindo. Papai era um grande ecologista e, graças a Deus, os irmãos se colocaram tanto quanto possível bem. E então passei todos os meus anos de estudos, lutando, me esforçando. Depois de 19 anos de estudos, graças a Deus, sem nunca rodar, fui ordenado presbítero no dia 8 de dezembro de 1960, no Santuário de Azambuja Brusque, por Dom Joaquim Domingues de Oliveira, um arcebispo muito inteligente, muito piedoso. E, dia 8 de dezembro, completei 61 anos
de feliz ordenação sacerdotal. Quando eu comecei a estudar, meus estudos foram Luiz Alves, depois em São Lugero, lá no sul do estado, e lá quando eu comecei a estudar, nós éramos 46 adolescentes e jovens. E ficamos presbíteros, fomos ordenados padres, em 2 apenas. Não é fácil chegar ao sacerdócio, porque são tantas propostas mesmo econômicas, enfim. E precisa ter muita vocação, e a gente agradece as orações de tantas pessoas que colaboraram comigo, rezando para que eu, nos momentos difíceis de estudos e de vocação, eu não desanimasse. Nós éramos mais ou menos de uns 30 municípios, seja de Tubarão, Criciúma, Nova Veneza, Laguna, Santa Amaro, aqui do Estreito, São Pedro Alcântara, Antônio Carlos, Luiz Alves, Itajaí, Tijucas, Nova Trento, Brusque, Florianópolis. Mas eles foram reconhecendo que não tinham vocação para o sacerdócio e cada um foi tomando outros rumos. 2 colegas meus, 2 amigos, tornaram-se deputados, um durante 16 anos, outros 12 anos, juízes, promotores, professores, prefeitos, cada um foi colaborando pelos seus estudos adquiridos e foram depois continuando seus estudos. Dom Afonso Nils, nosso arcebispo, depois de Dom Joaquim, sempre me dizia, com o qual tive a graça de exercer o apostolado dos 61 anos de feliz ordenação sacerdotal, 53 anos que estou exercendo o sacerdócio aqui em Florianópolis, com a graça de Deus, e 25 anos na catedral. E Dom Afonso tinha uma visão muito futurista, dizendo: o seminário não é somente para a formação de padres, mas sim para a formação de bons cidadãos, de pessoas que colaboram para o bem da sociedade, para o bem dos municípios. Eu conheci quantos, podia citar aqui, grandes intelectuais que passaram, foram meus colegas de seminário e ajudaram muitíssimo. E eu em Florianópolis também, na catedral, por exemplo, eu procurei me dedicar em tantas atividades como professor de educação religiosa no Instituto Estadual de Educação e na Escola Técnica, hoje FISC, aliás, 2 grandes estabelecimentos que formaram tantos milhares de pessoas úteis para si próprios, para a família, para o seu município, para a sociedade, para Santa Catarina, para o Brasil e muitos que se encontram em diversos países como técnicos, por exemplo, na Escola Técnica, a grande indústria WEG, que lá de Jaraguá do Sul, que mandou tantos técnicos para outros países, para as suas indústrias, suas fábricas. E eu, então, também me dediquei, nesses anos, na catedral. Iniciei, por exemplo, a grande maratona bíblica durante 15 anos, a maratona bíblica que atingiu o Brasil. E, igualmente, como professor, tive influência, como coordenador durante tantos anos, sendo coordenador da Pastoral Turismo Religioso, durante 20 anos também, assistente espiritual do movimento Nossa Senhora de Schoenstatt. Enfim, também coordenei, em 1970, o projeto Rondon, em Tabatinga,
com 33 universitários da Universidade Federal Tabatinga, São Paulo de Olivença. Fiz parte também da comissão central da visita do Papa São João Paulo II. E, enfim, diversas atividades que eu tive a graça de exercer. E também, durante um ano, diariamente de manhã, eu frequentava a Universidade Federal, fazendo o 4º ano de filosofia, que quando eu estudava não havia, depois o MEC, o Ministério da Educação e Saúde e da Cultura, acrescentou, fiz questão de fazer endereçada a psicologia. Mais tarde também tive a graça de realizar com o padre Quevedo, com 5 professores da Federal e 3 professores estrangeiros, o curso na Faculdade Anchieta, em São Paulo, da Parapsicologia, que muito me ajudou a abrir os horizontes mais ainda. Então, especialmente, eu agradeço a todas as pessoas, e desde 1968, dia 19 de março, quando eu comecei na Rádio Guarujá de Florianópolis, o meu programa Instante da Prece, sempre às 18 horas, programa este que era atingido em tantos lugares pelo Brasil e mesmo outros países pelas ondas curtas. E também, atualmente, muitos anos, sempre de manhã, mensagem de vida, otimismo e esperança pela Rádio Guarujá, e também 18 anos que estou atuando igualmente pela TV Primer, e faço isso com muita alegria. E agradeço, então, a colaboração de todos e os santos do próximo domingo. Então, São Marcelo, Santa Priscila, São Berardo, São Ferrelo, Honorato Tiziano. Próximo domingo, Dia Mundial do Migrante e também do Refugiado. E que nós todos possamos sempre acolher a todos aqueles que vêm ao nosso encontro, que são peregrinos, que são migrantes, que vêm ao nosso encontro, que procuram exatamente. E os santos de hoje, Santo Hilário de Poitiers, Santa Verônica, Santa Lenira, Agrécio, Ivete e Godofredo. A todas e todos, muita alegria, saúde, e que possamos, no próximo domingo, aliás, eu vou às 7h30 também, celebrar a Santa Missa na TV e missa de ação de graças, agradecendo pela grande graça que eu tenho de ser presbítero, de ser sacerdote, atuando 61 anos. Que o Senhor Jesus esteja à nossa frente para nos iluminar, acima de nós, para nos orientar em nossa vida, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, ao nosso lado para nos acompanhar. E agora a bênção da água, a bênção da Trindade Santa, com a proteção de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora, abençoando a todas as pessoas enfermas, e esta água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome essa água e feliz ano 2022.